Estamos de volta aqui com o Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, para falarmos agora sobre a pressão que parte dos servidores públicos, principalmente aqueles que trabalham no campo da fiscalização, sentiu depois daquela decisão do Supremo Tribunal Federal de alguma forma constranger auditores fiscais que estavam ligados à investigação do Banco Master. Nós temos um entrevistado chegando ao vivo aqui conosco para nos ajudar a entender o que está acontecendo. Quem vai falar com a gente agora, aqui na Rádio Bandeirantes, sobre esse depoimento ao qual foi submetido o presidente da Unafisco, é o Rodrigo Espada. Ele é presidente da FEBRAFIT, a Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais, presidente também da AFRESP, Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo. Espada, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Queria que você desse a sua leitura e o seu sentimento desse caso que envolve um outro servidor público que foi colocado ali numa situação, no mínimo, constrangedora por estar exercendo a função que cabe a ele, até por dever de lei e de ofício. Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudia. É um prazer estar aqui com vocês e todos os ouvintes aqui da Band. Olha, Thaís, é mais do que um servidor público, né? Na verdade, o que as entidades, na semana passada, se manifestaram, seja a FEBRAFIT, entidade que eu presido, seja também o FONACAT, que é o Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado, que eu sou o primeiro vice-presidente, é na defesa do livre associativismo e a liberdade de pensamento, de manifestação do pensamento. Porque um líder classista, como você disse, ele não é um servidor público comum. Ele é eleito legitimamente para representar uma categoria. E existe o dever funcional de representar com liberdade, né, com isenção, com imparcialidade. E para isso, né, requer, no mínimo, garantias constitucionais que tragam essa liberdade para o campo, né, do debate, do diálogo institucional. O que um presidente de uma associação faz quando ele se manifesta é criar um debate institucional para aprimorar a própria democracia e o funcionamento das instituições. Qualquer instituição é falha, seja a Receita Federal, seja o STF, seja qualquer outra instituição. E aí o debate institucional ele se presta a isso, a trazer críticas, podendo ser críticas ou elogios, a forma que o presidente quiser manifestar, para aprimorar essas próprias instituições. Olá, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa, doutor Rodrigo. Toda essa história envolvendo, sobretudo, né, tanto quanto a própria incriminação, digamos assim, de servidores da Receita Federal, de conduta ou de histórico ilibado, essa questão mesmo contra o presidente da Unafisco, né? Ele fez entrevistas, aliás, muito ponderadas, né? Entrevistas muito corretas, assim, sem nenhum excesso, e manifestando, inclusive, a opinião pessoal, mas sempre em defesa dos seus associados. E acaba sendo intimado a depor para, sei lá por quê, né, e depor como investigado. E é uma coisa recorrente, não é, doutor Rodrigo? A gente viu agora, no mês de janeiro, o caso do presidente da Confederação, do Conselho Federal de Medicina. Ele ousou fazer uma declaração duvidando dos cuidados ou enfim, da dedicação médica ou do atendimento médico ao ex-presidente Jair Bolsonaro no cárcere da Polícia Federal, e também foi, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, intimado para depor na polícia. É uma forma, inclusive, que foi interpretada naquela ocasião pela oposição de intimidação do presidente do Conselho, como agora no caso do presidente da Unafisco. Aliás, durante essa entrevista, das coisas mais relevantes que ele disse é que esse tipo de iniciativa do ministro, mandando investigar funcionários da Receita sob a suposta suspeita de suposto vazamento, etc., tudo isso é menos contra esses funcionários em particular e muito mais uma sinalização
para os funcionários públicos de maneira geral, de Estado, como são os casos dos auditores, mas não se meta uma besta de investigar ministros do Supremo Tribunal Federal. Queria que o senhor fizesse uma avaliação disso, né? Dessa posição do presidente da Unafisco, se ele está correto nessa avaliação e quais as consequências efetivas, né, para toda uma categoria que são de servidores do Estado brasileiro, que confia muito no trabalho deles. Legal, Cláudio. Olha, realmente, a administração pública ela tem que se pautar pela legalidade, pela impessoalidade, pela publicidade dos seus atos. E a questão fiscal, ela tem uma característica específica, porque no caso do fisco, a regra é o sigilo. A gente é obrigado ao sigilo fiscal. Então, não quero aqui fazer juízo do mérito, até porque eu não tenho os dados, as informações mais apuradas dentro da Receita Federal, se existe uma motivação para esse tipo de olhar, né? Um olhar às declarações fiscais de qualquer autoridade. Tem que ser motivada, né? O fiscal, a autoridade fiscal, ela não pode, por curiosidade, e especialmente ainda vazar informações. Mas isso daí não foi provado, né? É uma questão ainda que está em investigação. Então, o que a gente defende é o rigor da investigação, mas que seja defendido os princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade. A gente precisa realmente agir conforme os parâmetros legais, né, com impessoalidade. E no caso do Kleber aí, o que a gente defende, todas as instituições, seja a FEBRAFIT, seja o Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado, que congrega também a Associação dos Delegados de Polícia, associações das carreiras jurídicas como o Ministério Público, a Advocacia Pública, que seja dada a livre manifestação de associação, a livre manifestação do pensamento, a liberdade de expressão aos dirigentes associativos e sindicais. Isso é pilar da democracia. A gente não vai evoluir, né, se a gente não tiver liberdade de expressão. Até porque a democracia ela se aprimora com o debate institucional, com o diálogo, e não com algum tipo de receio na manifestação. Que, no caso ali da alegação do Kleber, né, ele traz uma impressão pessoal dele, né, que diz ali que pode ter receio de algum tipo de servidor de se manifestar ou de fazer qualquer conduta. Mas a gente não entra nesse mérito, a gente entra, sim, no mérito firme, forte, da defesa das instituições democráticas, e as entidades representativas são pilares dessa democracia. Elas que fazem esse debate institucional, né, acontecer no dia a dia, o diálogo entre as instituições e a representação de uma população que se quer forte, né? Os servidores públicos, eles agem não em interesse pessoal, eles agem em interesse da sociedade, do interesse público. Qual o respaldo que essas categorias estão tendo das chefias imediatas, das instituições, não das entidades de classe? Olha, eu não tenho essa informação, viu, Pedro? Te falo de verdade, mas eu confio nas instituições. A Receita Federal do Brasil é uma instituição muito séria, né? E os seus chefes ali, o Barreirinhas, a Adriana Gomes, o próprio corregedor, o Bibiano, que eu conheço eles, são pessoas ilibadas e eu tenho certeza que vai haver, né, as investigações com rigor e com parcimônia, né? Que seja respeitado o devido processo legal e o contraditório. É isso que a gente defende. E as instituições associativas, sindicais, vão estar acompanhando esse processo com muita atenção, porque a gente não pode, né, sobrepor interesses públicos com questões, muitas vezes, podendo ser, né, questões que escapam ao interesse público. Então, as entidades vão defender os servidores públicos dentro das suas prerrogativas legais. Queria agradecer ao Rodrigo Espada, que é o presidente da FEBRAFIT, falando ao vivo aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Rodrigo, obrigada, hein? Até uma próxima. Bom dia, Thaís. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, Cláudio. Fico sempre à disposição.
O Jornal Gente daqui para frente tem sequência pela Rádio Bandeirantes. Para quem está acompanhando aqui a nossa programação pelo Band News TV, na sequência tem o Radar.